Olá pessoal, aqui é o professor Demilson Pereira Ribeiro. Vamos aqui para a nossa última aula de conteúdo aqui na disciplina Avaliação Educacional. Essa aula 23 do nosso cronograma, gente, ela é a parte 2 daquela aula que nós já estávamos trabalhando, cujo tema é a avaliação da aprendizagem na prática da Escola de Educação Básica. Bom, partindo então da parte aqui, a avaliação por etapa de ensino. Quando nós falamos da educação básica, a primeira etapa que nós trabalhamos aqui, o processo avaliativo, é a prática avaliativa na educação infantil. Nas instituições de educação infantil, gente, a avaliação ela tem características diferenciadas, devendo incidir sobre toda a prática pedagógica. É muito importante que frise isso. Ou seja, a atuação dos profissionais, o espaço e o tempo garantidos, a disponibilidade dos materiais, as atividades propostas, brincadeiras, interações entre as crianças, que irão refletir diretamente em sua aprendizagem. Conforme estabelecido pela LDB, a Lei 9.394 de 96, a avaliação, que é a nossa palavra-chave aqui, gente, nessa etapa do ensino, em caso a avaliação na chamada educação infantil, deve ter a finalidade de suscitar uma reflexão sobre o trabalho realizado, não tendo o caráter de promoção, classificação ou retenção. Para tanto, a observação e o registro, que são duas palavras-chave muito importantes aqui, se constituem instrumentos fundamentais para o acompanhamento do desenvolvimento das crianças, tanto nas questões individuais quanto nas questões coletivas. Para compreender melhor esse processo que nós estamos trabalhando, que é o processo avaliativo na educação infantil, a observação deve ser sistemática e permanente. Em momentos diversificados do cotidiano escolar, é muito importante que se observe isso, fazendo uso de várias formas de registro, como relatórios, fotografias, filmagens, portfólios, como as produções das crianças. Esses registros eles devem compor um dossiê para cada criança, que ficará disponível na instituição até a conclusão da etapa, podendo ser utilizada para a ocasião da entrada no ensino fundamental. Segundo ponto nosso aqui, nós vamos falar então da prática avaliativa nos anos iniciais. Então nós já vamos adentrar ao ensino fundamental, especificamente do 1º ao 5º ano, é importante a gente salientar. Neste momento, apresentaremos então a prática avaliativa nos anos iniciais do ensino fundamental, em duas etapas, é importante destacar isso, sendo a primeira etapa referente aos 3 primeiros anos iniciais e a segunda etapa referente ao 4º e 5º anos. Primeiro vamos falar então do ciclo nos 3 anos iniciais do ensino fundamental. O sistema de ciclo, gente, nos 3 anos iniciais, os 3 primeiros anos do ensino fundamental, possibilita a adoção do chamado regime de progressão continuada, no qual o estudante ele avança em seu percurso escolar em razão de ter apropriado pela ação educativa de novas formas de pensar e agir. No sistema de ciclo, que é o que nós estamos abordando, a avaliação ela é predominantemente qualitativa, construída no cotidiano escolar. Nesse contexto, o professor, a professora deve registrar em fichas próprias os avanços e as dificuldades que o estudante apresentar nas diversas áreas de conhecimento, considerando o acompanhamento individual do discente, expresso nas fichas de acompanhamento da aprendizagem, que serão adotadas. O número dos estudantes nas turmas de ciclo deverá ser de no máximo 25 crianças, o que já é também aqui, cabe uma certa crítica, né? Um número bem excessivo, né? Bom, o objetivo do registro, gente, permite que se faça no processo ensino-aprendizagem a intervenção pedagógica necessária. Por essa razão, os pareceres emitidos pelo professor, professora, deverão ser descritos de maneira simples e concisa, na intenção de descrever elementos que possibilitem construir e reconstruir o processo educativo que foi desenvolvido. Instrumentos avaliativos como provas, trabalhos, atividades
devem continuar existindo. Contudo, os professores deverão acompanhar atentamente todo o percurso do estudante, considerando os conhecimentos prévios, valorizando aqueles construídos na escola, observando o modo como foram elaborados, fundamentalmente, diagnosticando o nível de desenvolvimento da leitura e da escrita nessa etapa. Dessa forma, terão condições de acompanhar de perto o crescimento do estudante, planejando aulas com as novas estratégias que oportunizem a recuperação da aprendizagem, que é um tópico que nós temos que detalhar, porque tem uma fundamentação legal muito importante na LDB, na Lei 9.394 de 96. Os registros parciais e os registros conclusivos. Em cada semestre letivo, o professor e a professora devem registrar, em fichas de acompanhamento, o processo de desenvolvimento das capacidades trabalhadas. O registro deve possibilitar a progressão das aprendizagens do estudante com fins à orientação do planejamento e demais encaminhamentos pedagógicos, utilizando conceitos nos registros parciais e nos registros globais. Progressão continuada. No sistema em ciclo, gente, há uma progressão continuada do primeiro ao segundo ano e deste para o terceiro, com a intenção de ampliar o tempo necessário à alfabetização do estudante e garantir sua aprendizagem. Ao final do terceiro ano, o estudante que não tiver desenvolvido as habilidades previstas para o ciclo e não estiver dentro dos parâmetros esperados para o ingresso no quarto ano do ensino fundamental, aí ele ficará retido. Então, ao final do terceiro ano, a progressão direta ou retenção será definida a partir da nota ou conceito anual dos estudantes, bem como a sua frequência, para que o professor do quarto ano do ensino fundamental encaminhe o trabalho pedagógico e defina as situações de aprendizagem a serem adotadas. Bom, aqui nós podemos citar a progressão direta, que acontece quando o estudante desenvolve as habilidades satisfatoriamente, sendo promovido do ciclo de aprendizagem inicial para o quarto ano do ensino fundamental. A progressão com encaminhamento pedagógico, né? Aí nós temos ao final do ciclo, quando o estudante apresenta algumas dificuldades, será promovido com um amplo, como um plano, contendo encaminhamentos pedagógicos que deverão ser desenvolvidos nos anos seguintes pelo professor ou professora que o sucede. Nós temos também a progressão com apoio especializado, destinada aos estudantes da educação especial. Essa progressão ela ocorre com acompanhamento de especialistas, em horários alternativos, segundo a necessidade de cada um, com vistas à superação das dificuldades existentes. Nós temos também a retenção no ciclo. No decorrer do ciclo, somente uma hipótese de retenção, que ocorre quando da frequência do estudante for inferior ao percentual exigido em lei, que é 75%, pois a sua aprendizagem, nesse caso especial, fica comprometida. Ao final do ciclo, gente, a retenção ela ocorrerá quando o estudante apresentar muitas dificuldades no desenvolvimento das capacidades previstas para o último ano do ciclo, em uma frequência muito baixa, né, inferior ao que nós havíamos falado, que é o percentual legal de 75% de presença. Procedimentos avaliativos comuns, gente, para o ensino fundamental, aqui no que se refere especificamente ao quarto e quinto ano. A sistemática da avaliação para o quarto e quinto anos do ensino fundamental adota os seguintes procedimentos acerca da elaboração e do registro da documentação docente no que concerne ao processo avaliativo. O ano letivo, gente, ele compreenderá, para registro das avaliações, 4 períodos, sendo que cada um terá, no mínimo, 2 atividades avaliativas para os componentes curriculares, com carga horária de até 80 horas, e, no mínimo, 3 para os componentes curriculares, com carga horária acima de 80 horas. Cada atividade avaliativa, gente, deverá ser registrada numa escala progressiva de notas de 0 a 10. A nota inferior a 6 indicará que o estudante não atingiu as aprendizagens essenciais necessárias. A nota 6 corresponderá ao alcance das aprendizagens essenciais.
A nota superior a 6 representa graus de aprendizagem superiores às aprendizagens essenciais. O professor ou a professora ele deverá utilizar diversos instrumentos avaliativos: projetos, provas, exercícios, debates, trabalhos em grupo, pesquisa, bibliografia, relatórios, autoavaliação, seminário, feiras e gincanas culturais e esportivas, observações e outros incluídos no planejamento escolar. Os registros dos resultados das avaliações da aprendizagem deverão ser feitos no diário de classe. Os avanços de desempenho dos estudantes deverão ser registrados no boletim individual dos estudantes e também em fichas de acompanhamento, que é muito comum que se desenvolva. Recuperação da aprendizagem, gente, muito importante a gente falar disso. A recuperação da aprendizagem ela constitui-se um conjunto de estratégias cujo objetivo é recuperar as aprendizagens essenciais que não foram assimiladas pelo estudante. Portanto, a recuperação ela tem como foco a aprendizagem, não simplesmente a recuperação de notas. Os professores, com vistas à superação das dificuldades dos estudantes do ensino fundamental, devem efetivar esse processo por meio da recuperação paralela e da avaliação final. A recuperação paralela. A recuperação paralela está inserida no trabalho pedagógico realizado no cotidiano escolar, ou seja, no desenvolvimento das aulas regulares, e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo-se por intervenções imediatas dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas. As estratégias sugeridas para a recuperação paralela são aulas de revisão, atividades e pesquisas, exercícios e trabalhos extras, atividades diversificadas que retomem os conteúdos não assimilados, trabalho com técnicas facilitadoras da aprendizagem, então anotações, leituras, organização acadêmica. O professor ou a professora ele deve utilizar novas abordagens dos conteúdos básicos estudados, sendo que a nota é uma consequência da aprendizagem do estudante. O estudante ele será reavaliado por meio de um único instrumento, o qual deverá valer 10 pontos. O resultado dessa avaliação pode, quando ficar ou quando for superior à nota do período, a substituirá. Esse novo resultado ele será obrigatoriamente registrado no diário de classe, no campo destinado a chamado registro da recuperação. A recuperação final, gente, caracteriza-se por um direito do estudante. Constitui-se uma nova oportunidade de aprendizagem dos conteúdos estudados. Deve-se considerar que a recuperação final ela será realizada quando o estudante apresentar a nota anual igual ou superior a 3,5, inferior a 6. O estudante ele terá direito à recuperação final, independentemente do número de componentes curriculares, conforme o parecer número 12 de 97 do Conselho Nacional de Educação. Bom, o estudante que não obtiver 75% de frequência mínima do total da carga horária prevista para o ano letivo, ele não terá direito à recuperação final, ficando automaticamente retido. A recuperação final, gente, ela será precedida de uma semana de aulas presenciais, a ser realizada imediatamente após o término dos 200 dias letivos. A escola elaborará um calendário específico em que conste o horário da semana de aulas presenciais e o horário da semana de realização das provas. A equipe pedagógica deverá dar ciência aos professores e aos estudantes sobre o calendário da recuperação final, além de fixá-lo em local visível e de fácil acesso a todos. A prática avaliativa, então, nos anos finais, no sexto ao nono ano. O ano letivo ele compreenderá, para registro das avaliações, 4 períodos, sendo que cada um terá no mínimo 2 atividades avaliativas para os componentes curriculares, com carga horária até 80 horas, e no mínimo 3 para os componentes curriculares com carga horária acima de 80. Cada atividade avaliativa deverá ser registrada numa escala progressiva de 0 a 10. A nota inferior a 6 indicará que o estudante não atingiu as aprendizagens essenciais necessárias. A nota 6 ela corresponderá ao alcance das aprendizagens essenciais.
A nota superior a 7 representa graus de aprendizagem superiores às aprendizagens essenciais. Pessoal, aqui nós já vamos encaminhando para o fim da nossa aula, né? Quero lembrar vocês que essa é a última aula de conteúdo nosso, num semestre muito proveitoso. Espero que vocês tenham aproveitado mesmo, formando o nosso caderno acadêmico inteligente, estudando. Peço que vocês continuem aí me seguindo no Instagram para que a gente possa manter o nosso contato, né? E também continuar aí no nosso canal de aula. Quando vocês quiserem dividir alguma ideia, a gente pode dividir. Continuar fazendo o nosso caderno de treino com questões discursivas e questões objetivas para treinar para concurso. Continuar então desenvolvendo os mapas mentais, que ajuda muito, já expliquei para vocês, ajuda na compreensão da matéria, na memorização, né? A ideia do caderno acadêmico inteligente é realmente transformar o material de estudo de vocês em um material preparatório para quando vocês forem fazer um concurso, vocês não precisar ficar procurando uma apostila, mas ter em mãos a apostila que você mesmo escreveu. Então, gente, por ser a última aula, um abraço, fiquem com Deus, espero ter contribuído muito para a aprendizagem de vocês, e se Deus nos permitir, nos próximos semestres a gente ainda se encontra, tá joia? Um abraço, fiquem com Deus.